Ok, olá a todos. Eu sou o enxadrista André Gazola. Fui aqui convidado pelo Alexandre, do canal, para comentar um tema estratégico, algo relacionado a uma partida minha. Eu sou enxadrista do Rio Grande do Sul, tenho algo em torno de 2080 de rating feed. E pretendo aumentá-lo, obviamente. Eu vou comentar com vocês uma partida minha de 2011, em que eu jogo de peças negras. E tem vários temas interessantes desenvolvidos ao longo dela, mas principalmente a questão de como jogar finais igualados, como planejar um caminho para tentar a vitória nesses finais e algumas considerações estratégicas envolvendo a estrutura da abertura que eu joguei, que nesse caso foi o Gambito Benko, que talvez alguns de vocês estejam familiarizados, outros não, mas eu não vou me ater às questões de abertura nesse vídeo, e sim às questões do final, da posição que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então eu sou as pretas, o meu adversário é o Flávio André Cardona Alves, um enxadrista forte de Porto Alegre, ele é médico, se eu não me engano. Essa partida foi jogada no circuito Oncosinos, na primeira etapa de 2011, foi em 3 de abril de 2011. Tá? Então são as peças negras. A partida começou com o Gambito Benko, como eu já falei, e essa variante um pouco não ortodoxa, eu diria, né? Com F3, eu já tinha estudado isso aqui em alguns momentos, em algumas ocasiões, mas eu sei que as brancas tentam jogar de maneira sólida, mas sem conseguir muita vantagem. Eu joguei o plano padrão no Gambito Benko, sem me preocupar muito com as questões envolvendo abertura. Se bispo C4 talvez não seja bom, é sempre melhor tentar esperar o desenvolvimento com outras peças, né, para depois, quando as brancas, para tentar forçar as pretas a tomarem em B5 e você poder desenvolver o bispo sem perder tempo, né? Isso acaba não acontecendo na partida. Algumas ideias pro branco se desenvolver esperando um pouco mais poderia envolver algumas coisas como A4, seguido de torre A3, até talvez dama C2, algo desse tipo, né? Um dos pontos ruins desse F3 é que uma manobra comum no Benko é o cavalo F3, D2 e C4. E aqui, por causa desse peão, acaba não dando certo essa manobra. Então o branco jogou bispo C4, continuou desenvolvendo peças, eu tomei e ele teve que gastar o tempo com o bispo, né? E bispo A6, uma ideia-chave do Benko, e as brancas respondem com um A4 também, uma ideia-chave, tentando criar um bloqueio pelas casas brancas na ala da dama, né? Tentando dizer para o preto, bom, eu tenho um peão a mais e você não tem compensação por isso. Normalmente elas não conseguem, mas é o que elas tentam fazer. Então se toma de cavalo, e aqui um primeiro ponto interessante da partida é que o lance natural aqui para o preto seria algo como o cavalo BD7, né? Mas imagina após uma sequência como torre B1, cavalo E8, B3, cavalo C7 e cavalo A3, as brancas conseguiram, claro que elas vão levar o cavalo depois para C3 após defendê-lo com algo como dama C2, as brancas conseguiram manter esse bloqueio de casas brancas na ala da dama e talvez até estejam um pouco melhores aqui, evitando trocas de peças, depois dá para jogar cavalo C4. Eu não gosto muito das perspectivas do preto aqui. O branco está bem sólido, né? Agora, isso jogando um lance natural. Mas se a gente jogar com o lance da partida, que foi cavalo E8 primeiro, o preto já consegue contra-jogo, porque se jogar a torre B1 aqui, a gente vai ter dama A5, cavalo C3, cavalo C7, e esse bloqueio vai cair, porque o peão A fica desprotegido. Não dá para jogar B3 aqui, porque cai o cavalo. Se simplesmente tomar
que é considerável, a gente toma de dama, e não dá para jogar B3, se jogar cavalo A5 vai jogar dama A5 de novo, por exemplo, cavalo A5, dama A5 e o peão de A cai, né? Porque a torre não está em A1. Então, com essa mudança na ordem de lances, o branco acaba não conseguindo o bloqueio pelas casas brancas, o que é bem importante. Então, vou jogar do cavalo E8. O branco acabou rocando, cavalo C7 e cavalo C3. Acho que uma melhoria para as brancas é jogar cavalo A3 aqui, porque aí o preto vai desenvolver, tentando trocar os cavalos, torre B1, cavalo A6 e não sei se a compensação suficiente pelo peão para as pretas, né? É claro que tem certa pressão, mas eu não tenho certeza que se a compensação é clara. Ele jogou esse cavalo EC3, que não é o melhor dos lances, permite com certa facilidade que o preto consiga igualdade, né? Aqui de novo, eu quero eliminar esse bloqueio de casas brancas, então o lance natural cavalo D7 não faz nada a respeito disso. É por isso que eu jogo o cavalo A6, com a ideia de trazer o cavalo para C7 e desafiar esse cavalo de C5 na próxima jogada. O branco respondeu com cavalo E2, cavalo C7, cavalo C3, e aqui um lance importante, esse dama B8. O computador, se você colocar para analisar, ele vai dar dama D7 aqui como a primeira jogada. Mas o dama B8, no espírito do gambito Benko, ele é melhor, porque o objetivo é justamente dominar a coluna B, fazer pressão nesses peões na ala da dama, né? Talvez trazer a dama para B4, a torre para B8. Então a dama em D7 não faz muito a respeito disso, então o dama B8 é um lance que eu considerei bom. Bispo G5, ataca o peão de E7, defende, bispo F4, dama B4, seguindo o plano, torre F1 e torre B8. Aqui dá para ver uma estrutura bem interessante do preto, né? As peças bem harmônicas, o bispo batendo na diagonal forte, as duas torres nas colunas, aberta e semi-aberta, a dama também está bem ativa, o cavalo impedindo o bloqueio pelas casas pretas. A estrutura de peões é particularmente boa, né? Ela é bem compacta, dominando o centro ao mesmo tempo, enquanto a estrutura de peões do branco tem alguns alvos, né? Tem o peão de B2, que é clássico, em alguns casos o peão de A4, e depois a gente vai ver que, mesmo que se esses peões forem eliminados, a gente tem mais coisas para trabalhar aqui. Aqui o branco jogou torre C2, e aqui tem um lance que praticamente resolve todos os problemas do preto. Não é um lance que dá vantagem, mas é um lance que iguala imediatamente. Se você quiser parar o vídeo e tentar encontrar esse lance, é um bom momento. O lance é cavalo B5. Né? Ele explora o fato de a torre estar desprotegida em A1, né, devido à cravada do peão, e faz com que as peças sejam trocadas, né? Porque a ameaça aqui é cavalo D4, é uma ameaça muito forte, o branco não pode permitir isso, então acaba tendo que trocar. E trocando dessa forma, o preto vai acabar chegando numa posição que é a que eu quero mostrar para vocês, que é essa aqui. Nessa posição, meu adversário oferecer empate, meu adversário de brancas, né? E eu não pensei duas vezes em recusar esse empate. Você pode até estar um pouco impressionado com essa decisão, afinal, o material é igual, os peões na mesma ala, por que não aceitar o empate aqui, né? A grande questão está justamente na estrutura de peões. Se você olhar para a estrutura de peões do preto, há essa estrutura compacta, né, que praticamente não tem fraquezas. O peão de E7 seria o mais vulnerável, mas é bem difícil do branco explorar. Enquanto a posição de peões do branco ela está mais estendida, né? Tem esses dois peões, principalmente esse peão de D5 que está mais avançado,
que pode acabar virando um alvo. O plano que eu tracei aqui envolve algumas etapas. A primeira etapa envolve deixar o rei branco passivo, né, preso nas duas ou três primeiras linhas. Afinal, outro ponto positivo da posição para o preto é que ele tem as peças mais ativas, melhor coordenadas. Você vai ver que o próximo lance do preto vai ser o próximo lance importante, eu digo, né, do rei B3, porque aqui a gente corta toda a terceira linha do rei preto, do rei branco, perdão. Então essa é uma primeira etapa. Agora, como é que eu vou explorar essa fraqueza de D5? Você pode estar se perguntando, né? O plano padrão aqui é jogar F5. Porque uma vez que o preto conseguir jogar F5 e, digamos, nessa posição, e o branco tomar, apesar de haver fraquezas no campo preto, o peão de D5 é muito mais fácil de ser capturado, né? Porque o rei não consegue ir à frente o suficiente para defendê-lo, enquanto o rei preto ajuda a defender as fraquezas de peões. Então essa é a posição ideal, é a posição que o preto quer alcançar de todo jeito nesse final. É claro que o branco, sabendo disso, ele não vai tomar esse peão, ele vai jogar um lance neutro qualquer, como isso, né? Só que aí o preto vai tomar numa hora boa e o peão de E4 acaba virando uma fraqueza. Por quê? Porque o rei preto ele consegue acesso a uma casa que vai atacá-lo, aí vai trazer torre de alguma forma, e também é algo que a gente pode tentar explorar. Então são pequenos recursos aqui que podem ser explorados. Não quer dizer que a posição esteja ganha ou nada do tipo, mas são coisas que dá para trabalhar na posição. Então a partida se desenvolveu aqui com algumas manobras. Então, com o rei branco confinado, a segunda linha, a torre branca bem ativa, a próxima etapa é o preto conseguir jogar F5. Então, o branco, sabendo disso, ele vai tentar algum contrajogo baseado na fraqueza do peão de E7. Então, o lance seguiu bispo G5, F6, bispo F4, bispo C5, evitando que a torre entre em C7, bispo D2. Essa partida ela foi jogada no ritmo de 1h30 com 30 segundos de incremento. Eu lembro que nesse final eu joguei quase todo ele só com os 30 segundos de incremento, né? Enquanto o meu adversário tinha bastante tempo. Parece uma tarefa difícil, mas se você tem um plano lógico na sua cabeça, não é tão difícil assim. Que eu fui melhorando a minha posição para no momento certo eu tentar jogar o F5. Que a troca de bispos, trocar os bispos aqui não adiantaria muito, provavelmente piora a posição das brancas, né, porque ia ficar mais fácil de jogar F5. E finalmente o F5 está jogado e a troca é feita. Então a primeira fraqueza está aqui, o peão de E4 é o alvo que a gente tem que tomar. É claro que como é que esse peão de E4 vai ser explorado se eu tenho o bispo de casa preta cuidando, né? Eu não vou conseguir entrar com o rei em E5, por exemplo. Aqui em algum momento eu vou ter que jogar o E6 também, né? Jogar E6 para se o branco toma, eu vou conseguir um peão isolado aqui, de certa forma, né? Ou então se ele não toma, o peão de D5 acaba caindo. É mais uma etapa um pouco difícil, né? Veja agora o meu bispo bem posicionado, tá? Tentando criar mais buracos pelas casas pretas, inclusive forçou o H3 aqui, F6. Uma série de manobras, às vezes eu repito os lances para ganhar tempo no relógio, como eu estava apenas com incremento, né? H6, torre C7, bispo F6, torre C4, G5. Aqui eu percebi que seria uma ideia bem interessante, por exemplo, jogar H5 e H4, fixando esses peões na ala do rei, né? Para, de certa forma, criar mais uma fraqueza, né? O peão de G2. Então, levei esse plano adiante. G6,
H5. Aqui daria para transpor para um final de peões, mas como eu tinha pouco tempo no relógio, eu não consegui calcular se tem ganho aqui, mas provavelmente não. Então eu joguei o H5, o bispo F4. Aqui é interessante que esse bispo toma F4 e toma F4, e aí eu vou ter acesso à casa E3 para ganhar esse peão, né? A vantagem é leve ainda, não sei se chega a ganhar, mas é um alvo um pouco mais fácil. Eu também vou ter a opção de jogar a torre G3 para ter esse peão, eu vou ter a ideia de G6 e G5, ou seja, várias ideias aqui. Então ele não tomou, ele jogou bispo F2 e o H4. Então está tudo fixado. O branco tem duas fraquezas aqui, que são E4 e G2. Ele jogou torre C7, repetiu os lances um pouco, e finalmente o E6. A grande questão aqui é que se o branco deixar tomar em D5, esse peão vai cair logo, né? Porque vai jogar rei E5, torre A5 e acabou, não tem como defender, né? Aqui uma questão interessante seria jogar a variante que eu calculei durante a partida: bispo D4 cheque, bispo E5 toma, torre E7 aqui e este, ganhando o peão de E6, né? Se vai ganhar o final de torres eu não sei, mas é pelo menos um final de torres com um peão a mais, um peão D passado, a fraqueza de G2 permanece. As chances de ganho eu acho que são boas, né? Essa variante, vou repetir para você ver com mais calma. Então, por um momento os peões ficam igualados, mas depois eu acabo ganhando o peão. Mas na partida ele tomou em E6, tomou de rei, torre B5, rei F6, torre F5 cheque. Aqui tem a bispo H4, que eu não vi durante a partida. Aqui é difícil forçar alguma coisa ainda de preto, mas ainda esse peão de passado talvez dê algum fruto. Jogou torre F5 cheque, essa posição, jogou torre F5 cheque. Jogou bispo por H4, que não é um lance ruim, mas acaba perdendo alguns tempos, né? A ideia é que se G tomar bispo, torre toma F4, mas é que tem esse cheque intermediário, né? E agora eu estou ameaçando tomar. Tanto a torre quanto o bispo. Então o único lance aqui é G4, né? Eu ainda não posso tomar o bispo, porque se G toma, é F3, ganhando o bispo de volta. Mas aí eu jogo torre A4. Ele não pode jogar bispo G3, né, porque senão perde o bispo. Por exemplo, assim. Ele jogou rei F3, torre cheque, aqui, cheque, rei F3. Se ele joga torre G1, bispo H2 cheque, seguido de G por H4, né? Estou com peça a mais. Então eu jogo rei F3, e aqui finalmente o bispo sai, só que eu ganho o peão. Ganho o peão de H3, ele joga rei G2, eu jogo torre D3, e o resultado de todo esse trabalho, de todas essas manobras, foi um peão D a mais. Ora, tá ganha essa posição de preto? Não é garantido. É um peão a mais que provavelmente vai dar muita dor de cabeça para o branco, mas é só um peão, né? São poucos os peões, poucas peças no tabuleiro, não tem nada garantido ainda. Eu estava começando a planejar esse final, sempre com os 30 segundos de incremento no relógio. Acho que eu acabei ganhando um pouquinho, mas estava com 2, 3 minutos no máximo no relógio. E aí, de repente, o branco joga esse horrível bispo A5, né, que acaba perdendo mais um peão. E aqui o meu adversário abandonou, porque agora, de fato, com 2 peões a menos, não tem o que fazer, a partida está acabada. Então, veja, quando a gente olha para aquela posição lá no lance 28, parece uma posição extremamente igualada, né? Mas tendo consciência de quais são as minhas vantagens, quais são as desvantagens do meu adversário na posição,
as minhas sendo uma estrutura de peões mais compacta e as peças mais ativas, enquanto as desvantagens do branco são essa estrutura de peões mais estendida e o rei um pouco passivo, as peças não muito bem coordenadas, eu acabo tendo coisas para trabalhar na posição. Como eu falei, essa posição não é ganha de maneira nenhuma para o preto, mas é difícil para o branco defender, uma vez que ele jogue sem plano, ele não saiba muito bem o que fazer, né? Então, usando esses elementos, eu consegui levar a cabo o plano de jogar o F5, criar a fraqueza em E4, depois fixar a ala do rei, através do avanço H5, H4, criando duas fraquezas, uma em G2 e uma em E4, e finalmente jogar o E6, né, para ativar, de certa forma, o meu rei, né, e conseguir bater em uma das fraquezas. É claro que o meu adversário errou em alguns momentos, mas ele só errou porque eu me recusei a aceitar um empate numa posição cheia de coisas para fazer ainda, a aceitar um empate numa posição que tem que ser jogada, né? Se você joga xadrez, joga torneios para sair empatando partidas, eu aconselho que você vai jogar outra coisa, porque você tem que jogar xadrez para ganhar. É o único meio de conseguir sucesso. Não tem que ficar aceitando empate em posições cheias de vida ainda. Eu sempre digo, eu prefiro perder uma partida que eu tentei jogar até o fim para ganhar, do que empatar uma partida lá no início, numa posição viva, cheia de coisa, em que eu simplesmente disse, não quero mais jogar xadrez, eu vou fazer outra coisa, né? Então, esse é meu conselho, sempre olhe para as posições e busque o que elas têm de melhor, o que elas têm de pior e o que você pode fazer ou não, né? Mas recuse essa ideia de aceitar empates só porque é um resultado pacífico, né? Busque ganhar as partidas, busque explorar as posições, e colocar o máximo de pressão no seu adversário, que uma hora ou outra ele vai errar. Isso eu garanto para você. Espero que vocês tenham aprendido bastante com o vídeo. Agradecer ao Alexandre pelo convite, acho que vai ser o primeiro de alguns outros vários vídeos. E acompanhe o canal, que com certeza tem muito vídeo legal chegando por aí. Eu sei que o Alexandre vai cobrir o torneio de candidatos, então vamos continuar estudando, continuar analisando partidas e melhorando sempre. Então, um abraço do André Gazola, a gente se vê.